beleza? Estamos começando mais um Unique 10. E no Unique Play de hoje temos a grande final. Casados contra solteiros, quem vai levar melhor? Vamos para os nossos competidores da final. Começando pelos solteiros classificados, Samuel e Sara. E eles vão estar enfrentando os casados que levaram a melhor na semifinal, Leandro e Aline. Let's get ready to rumble! O primeiro desafio dessa grande final é o desafio da laranja. Os homens, representando o time dos casados e solteiros, vão ter que pegar a laranja usando os joelhos e caminhar e colocá-las dentro do balde. 2, 3 e foi! Vai, amor! Não, nenhum dos dois caras que vai pra academia. Ô, peraí, não pega, porque eu não consigo pegar, amor. Vai, mano. Vai, mano, a Bruna tava pegando aí, ó. O Samuel pegou. Vai, Samuel. Ai, Samuel. Eu acho que andando é mais fácil. Eu acho que o homem não tem esse pedido aí. É que escorrega na calça, na Pega verdade. por causa da calça. Ó, não pega. Pedro, vai uma mulher lá, vai. Não pega, pega da calça. Pô, da calça Isso, Samuel! Isso, Samuel! Ele tá dando sangue. É assim, Samuel! Vamos, Samuel! Ah, meu filho, ele não aperta mais, aperta mais! Ele não tem gordura suficiente ali pra segurar. Não pega. Vai, Samuel! Vai, amor! Vai, amor! Não, não foi isso! Ei, não vai fazer perdido! Não, não, sério! Não! Olha ali, ó! Não pode isso aí! Vai, Samuel, calma, calma. Vai, Samuel, Samuel! Obrigado pela ideia. Vai! Joga pra frente! Nossa, o que é isso? Tem que voltar. Mano, Samuel, Não, amor! Tem que voltar. Olha, tem que travar, aí também não dá, né? Ai, Vai, gente. mano. Ele vai trava no chão. Quanto tempo falta? Vai, amigo! Mas ele tá errado aqui, ó. Vai, até fazer os 5. Ô, Meu Leandro, Deus! tem que voltar, Leandro. Vai, para de ouvir ela. Vai, vai. Não dá ouvido pro inimigo. Vai, solteiro. Amor, não é eu. Tinha assim. Amor, calma, Samuel. Mais de frentinho. Não é. Vai desistir. Samuel, tá doido. A gente leva pro terceiro, relaxa. Relaxa, nós somos os melhores. Nós temos sorte no jogo, nós não temos sorte no jogo. Vai, Eu vou, calma. Eu vou. Vamos, Samuel. Vai, solteiro. Olha, começou aqui, tá? Amor, vai, amor. Que isso, você assistiu? Cadê a outra? Aí, amor, é isso, amor. É assim que pega. Nossa, Vai, vem gente. andando agora. Nossa. Dali mesmo? Mas falaram que tinha que voltar tudo. É, se jogar no balde era. Vai, Carlinhos. Vai, amor, tá quase, amor. Vai, amor. Vai, Samuel. Amor, não tem amor. Vai. Vamos, Samuel. Vai, vida. Vamos, Cara, esse negócio cansa. Tinha que estar de bermuda. amigo. Como vai você saber, né? Nossa, Samuel arrasou. Eu tenho certeza que não ia conseguir fazer isso. Não pega na calça. Pega lá. Nossa, chegou a suar essa. Olá, Liz, você falou do teu joelho, você podia ter ido. Tem que ter Mas não bastante pega, é porque tá de calça. Aí, ó. Na primeira competição da noite, casados levaram a pior. Então, Vai. Nossa. ela veio E deu divisão do time. sem
são casados! Amor, não é pegar. Era pra passar na Pode vir. Unique 10, sábado às 10. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um Papo 10. Hoje nós estamos no último episódio dessa primeira edição e eu queria que você fizesse aí na sua casa que pena que vai acabar, mas logo a gente tem mais coisas, novidades surgindo. Hoje eu tenho dois convidados muito especiais para nós falarmos sobre um tema super atual, principalmente aqui no Brasil, que eu acho que está na boca de todo mundo. Nós queremos falar sobre a política e a igreja. E eu trouxe a Juliana e o pastor Odilon para nós conversarmos nessa noite. A primeira pergunta para o pastor Odilon é: pastor, politicofobia ou politicolatria? Como que a gente se posiciona nesse tema? Olá, Thiago. Olá, Juliana. Olá, todo mundo do Unique 10. Eu curto demais vocês e, para mim, é uma alegria muito, muito grande participar, né, desse bate-papo hoje. Eu acho que, para mim, é mais politicolatria. Nós vemos já de um bom tempo de humanismo, que o homem tem sido colocado no centro e os líderes políticos extremamente polarizados na nossa sociedade e ao redor do mundo eu vejo isso também, extremados de esquerda e direita, e eles acabaram se tornando verdadeiros ídolos. Eu penso que muitos deles têm a capacidade de tirar um pouco o raciocínio lógico das pessoas e vai para a idolatria. Ela sempre causa cegueira. E me parece que muitos seguidores desses líderes têm perdido um pouco a sua capacidade de ver a realidade das coisas e olham para esses líderes como se fossem verdadeiros salvadores da pátria. O que eu penso que não existe no aspecto, a não ser Jesus que salvou o mundo, mas as sociedades estão muito complexas e precisam de soluções que não virá de um homem. Mas eu penso que, como diz a Bíblia, ela virá de uma multidão de conselheiros, pessoas que poderão ajudar o mundo a sair das crises que têm existido agora, sejam elas na economia, na política ou também na área de saúde, principalmente. E parece que eles seguem esses homens como se fossem deuses, muitas vezes não percebendo nem sequer os erros desses líderes. Isso me faz pensar que é politicolatria. Excelente, pastor. Eu acho que é exatamente isso que o senhor falou. Eu queria compartilhar a mesma pergunta com a Ju. Ju, como que você vê essas duas palavras um pouco difíceis, mas que são bem atuais hoje? Boa noite. Olá, Thiago, pastor Odilon. Também sempre uma alegria estar com vocês. Eu acho que, primeiro, eu achei super criativas as duas palavras. Não tinha ouvido nenhum desses dois termos ainda. São novos para mim, politicolatria e politicofobia. Mas eu acho que ambos representam muito bem boa parte ou a maioria da nossa sociedade. Ou as pessoas estão assim fora de controle por estarem tão envolvidas na política ao ponto de não enxergarem nada diferente do que um candidato, no caso, ou até um candidato, porque a gente não está em tempo de eleição, apesar de que parece, mas não... seja um líder político e não conseguem olhar outras narrativas, não conseguem se permitir ouvir, né, outros pontos de vista. E, ao mesmo tempo, também existem as pessoas que estão com fobia. Eu acho que os dois termos, eles são muito presentes na sociedade hoje. Tem muita gente que prefere não falar. Ao ter que lidar com pessoas que estão idolatrando líderes políticos, preferem se calar. Então, acho que a gente está enfrentando as duas coisas. Acho que representam os dois termos, muito criativos, de novo, quero dizer. Eles representam bem a polaridade. A gente ouve muito essa palavra, polaridade. Eu acho que eles descrevem bem também essa polaridade. Os que falam muito, independente de direita ou esquerda ou centro, onde for, falam, não abrem
possibilidade de ouvir nada diferente, então idolatram um único ponto de vista, uma única fonte de informação, e aí ficam presos a uma história a um lado só, né, das histórias, dos acontecimentos, enquanto outros se calam, não querem se envolver, não querem fazer parte, porque justamente não querem participar disso. E eu acho que o difícil é você se inserir, difícil é você não estar num extremo e não estar no outro, mas estar aberto a pensar. E assim como o pastor Odilon falou de maneira muito sábia, precisa que esse grupo de pessoas exista, um grupo de pessoas que sejam capazes de conversar sem idolatrar A, B ou C, mas que não fiquem omissos, que conversem, que busquem soluções. Acho que também muito importante, esse é o nosso papel, né? De ser esse intermediador e poder ser realmente um reflexo da igreja. Pastor, a pergunta para o senhor agora é como o senhor lida com a política na igreja? Tiago, eu penso que política ela sempre vai estar presente nas relações interpessoais e nas relações sociais, porque política é a capacidade dos seres humanos de trabalharem para o bem comum, servir uns aos outros. E a igreja é um lugar de política, a família é um lugar de política, o trabalho, a política existe onde existem relacionamentos dos seres humanos. Para mim, a dificuldade é quando temos que trabalhar política partidária na igreja. Já fala de partido, ou de partir de uma parte. Sempre que optamos por uma parte, nós deixamos outra parte. E para mim, isso divide muito o corpo de Cristo. Eu penso que o papel da igreja na política é ter valores, ter princípios que sirvam a todos os partidos e todos os políticos para que, aprendendo com a igreja, eles possam fazer justiça social, e a igreja deve ser um lugar que ensine a política de serviço uns aos outros, que a política possa unir as pessoas e não dividir as pessoas. Excelente, pastor, muito bom. Ju, e para você, na sua opinião, existe uma vocação para a política? Nós falamos sobre vocação na semana passada, no Unique 10, e agora voltamos ao mesmo tema, agora tratando sobre política. Ti, eu acredito que a política pode ser feita de diferentes formas, então eu penso que... Semana passada, na verdade, a gente falou sobre vocações ministeriais enquanto ao corpo de Cristo, e eu acho que, talvez, não sei se é o que você quer perguntar, mas existem várias habilidades que políticos precisam ter para exercerem bem a sua função, mas eu não acho que exista nenhum tipo de habilidade dispensável. Eu acho que assim como qualquer outra organização ou qualquer outro lugar onde se trabalha em equipe, a gente precisa um pouco de tudo. A gente tem que ter pessoas que tenham diferentes habilidades, precisamos de pessoas que saibam fazer coisas diferentes de maneiras diferentes. Então, eu acredito que a vocação, se a gente for tocar no tema da semana passada, no corpo de Cristo, a gente não tem uma vocação política, a gente tem vocações ministeriais, como as que a gente citou semana passada, são pastores, são profetas, evangelistas, enfim. Nesse contexto não se enquadra, mas quando a gente fala de habilidade, sim, eu acho que tem coisas que ajudam muito. Poderíamos dizer algum tempo atrás que comunicar-se bem era algo importante, mas nós estamos vindo aí de uma sequência já de 2 mandatos, né, pelo menos 2 presidentes recentes que não têm boa comunicação. E ainda assim são presidentes e fazem seu trabalho, então eu acho que na política a gente precisa de tudo um pouco. Não existe uma habilidade específica que diga essa pessoa pode ou tem uma vocação política por ter boa comunicação ou por qualquer outra coisa. Eu acho que vai muito além disso.
Entendi, perfeito. Agora já passar para o pastor Odilon. Pastor, a igreja e a política, elas, na sua opinião, elas podem andar juntas? Ô, Thiago, eu realmente acredito que a igreja e a política podem andar junto. A igreja deve andar na sociedade, com tudo aquilo que a sociedade tem e o que a sociedade precisa. A igreja é a luz do mundo, é o sal da terra. A igreja deve refletir os ensinamentos de Jesus. Jesus, para mim, foi um grande político no aspecto que ele fez as coisas para servir as pessoas e servir a humanidade, deu sua vida, ele multiplicou os pães, ele serviu as pessoas. E para mim, política deve ser o ato de alguém servir um povo. Então, para mim, quando a política cumpre o seu papel, ela pode muito bem andar com a igreja. E agora, quando a política se torna um lugar de interesses pessoais, particulares e de grupos que dominam sobre os demais, eu penso que essa convivência nem sempre será pacífica. Mas o papel da igreja na política eu acho muito, muito interessante. Agora, para mim, já não é a mesma coisa o papel dos políticos na igreja. Aí a coisa muda um pouquinho. Muda. Perfeito. Ju, igreja e política podem andar juntos? Andar juntos. Acho que ficou dividida sobre o que significa andar juntos, mas eu opto dizer que, assim como o pastor Odilon falou, eu acho que a gente tem política em todas as esferas da nossa vida, sociedade, né, em todas as áreas da nossa vida também. Então, a gente vai ter política na igreja, mas, assim como a gente acabou de ouvir aqui, a política dentro da igreja, ou políticos dentro da igreja, são coisas bastante delicadas, é um assunto bastante delicado. Respeito muito, tenho amigos que conseguem dividir esse trabalho entre líderes na igreja, pastores e ao mesmo tempo políticos, mas não é tão simples. O que eu acho que é importante a gente pensar, o que é importante a gente lembrar, é que Jesus não misturou, né? Não misturou-se com governantes, ele não interferiu em governo nenhum, ele não interferiu politicamente em questões que não tinham a ver com a sua própria igreja, o seu ministério. Ele, como o pastor Odilon citou, fez política dentro do seu ministério, mas não se envolveu com política externamente. Então, eu penso que ele é um exemplo. Enquanto cristã, acredito que Jesus é o maior exemplo. Então, vamos fazer como o pastor Odilon falou, vamos servir, vamos fazer política no que nos cabe na definição de servir ao outro, de servir ao interesse dos outros, como a Bíblia mesmo fala, mas não vamos interferir em governos, em Estado, não vamos fazer política em lugares nos quais nós não fomos chamados para fazer. Acho que essa é a questão. E nesse nosso momento, acho super importante não desistirmos da política por sermos cristãos, mas não nos colocarmos em lugares que Deus não nos chamou para estar. Acho que isso é muito importante. Perfeito. Hoje nós tivemos um papo sobre algo muito atual, que é a política e a igreja. E o recado que fica para você é: seja o único, interceda, orem biblicamente, orem pelos seus governantes, se posicione de uma forma cristã, olhando aquilo que a Bíblia nos dá como regra de prática, de fé. Que esse é o recado para você nessa noite. Seja cristão de verdade através daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Isso é o que fica para nós nesse último Papo 10. Até a próxima edição. Um beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Unique 10, sábado às 10.
Segunda competição da nossa final, casados e solteiros. Lembrando que solteiros estão levando a melhor até agora. Vamos lá. Esse desafio é o desafio das perguntas bíblicas. Quem tocar o alarme primeiro tem o direito de resposta. Vamos ver quem sai melhor. Quem foi arrebatado por Deus e não viu a morte? A. Enoque. B. Jó. Ou C. Matusalém. Vamos lá. 1, 2, 3 e valeu! Pode responder. Ai, meu Deus do céu. Vai lá. Matusalém. Não é? Ai, gente. Próxima pergunta. Na transfiguração, quem apareceu ao lado de Jesus? Letra A, Enoque e Elias. Letra B, Elias e Moisés. Ou letra C, Abraão e Isaac. 1, 2, 3, valendo! Samuel? Eu vi hoje essa, cara. Mas apertou pra não saber a Não resposta? fala, qual que é? Não, fala 3 você. segundos. Não, você fala Vai que lá? você achar. Não vou... 1, 2, 3, falou. Letra A. O que é a letra A? Enoque e Elias? Enoque e Elias. Errou. É Elias e Moisés. Eu falei na sua! Eu falei, vai na sua! Eu vi hoje essa pergunta, Eu falei cara. ainda, Eu falei, vai na sua! é a outra, não é, não. Mentira, eu falei, eu vi hoje. Pior que eu vi hoje essa pergunta. Na Bíblia cara. fica... Que tá até aberto aqui, cara. Quem a Bíblia diz que foi o pior de todos os reis de Israel? Letra A, Saul. B, Acabe. Ou C, Salomão. 1, 2, 3, valeu! Amor, qual você acha que é? Aline. Eu acho que é. Ai, meu Deus do céu. Fala. Eu sei o que é. Ah, eu tô em dúvida. É de A, Saul. B, Não, da onde? Acabe. Ou C, Salomão. Foi o pior rei de Israel. É Saul, sim, amor. Eu acho que é Saul. Ai, amor. Saul? Essa é a resposta oficial de vocês, Saul? Deixa, Saul. deixa a Aline falar. Saul. Saul? Conta, mãe. Fala. Saul, eu falei. Tá errado. É o desastre, ninguém sabe nada. Resposta certa, Acabe. Próxima pergunta. Quem foi o assistente do profeta Elias? Letra A, Eliseu. Letra B, Enoque. Ou letra C, Nossa, mãozinha. Jonas. 1, 2, 3, valendo! Samuel. A resposta é Eliseu. Resposta certa! É, mas essa era tipo fácil. Quem eram os gentios na Bíblia? A, os judeus. B, os religiosos. Esse eu Ou sei, amor. C, Pode tocar. eram os não judeus. Vamos lá. 1, 2, 3 e valeu! Sara. Mas os não judeus. Certo! Certa resposta! Leandro e Aline perderam de 4-1 e... Ah, foi fofinho esse. Pegou? Ah, você já foi limpar. Eu fiquei esperando você me dar um beijo, sabia? Você falou, eu fiquei esperando. Agora eu não quero mais. Não quero mais. E é isso aí, chegamos na nossa última competição. E aqui é a competição que mais vale pontos. Essa competição vale 10 pontos. Quem ganhar, basicamente, é vencedor de tudo e é o grande campeão. Como que funciona? Temos aqui 24 ovos. O objetivo é você encontrar o ovo cru. 20 ovos estão cozidos e apenas 4 são crus. Então o ovo cru vale 1 ponto. O ovo cozido vale 0 pontos. Como que eles vão encontrar? Quebrando o ovo na própria cabeça. Ok? Começando então. 3, 2, 1, foi! Vai, que tem 4. Ai, amigo. Vai, amigo. Ai,
Cara, ele só vai... Não! Vai. Ela não quebrou, ela não quebrou. Não quebra, não quebra. Toma aqui. Olha aqui, ó. Não é? Gente, seca, mano. Já foi. Gente, só pega o cru. Ai, gente, não quebra. 2x1, 2x1. Vai me depois, amor. Não acredito. Cara, que bom que eu estou. Casado campeão! Gente, aquela do bom, pelo menos eu não me sujei. Só eu que me sujei. Gente, minha testa tá ardendo. Até no samuca tá rosa. Mas isso aí não vale não. Não acho. Bom, e assim terminamos a nossa competição. Solteiros perderam, casados vencedores. E quem perde é campeão! Então é isso aí. O nosso casal campeão que levou a melhor sobre todos os outros solteiros, Leandro e Aline! A gente já sabe que aqui no Unique Play, toda vez que alguém perde, leva pior. E quem ganha, o que eles levam? O casal ganhador vai ganhar uma noite especial, um jantar romântico, um Vale Night aí sem a criançada. Não me responsabilizo por cuidar, viu? E vão ganhar também o vale presente de R$100 na loja Anscor, patrocinado pelo Tiaguinho aqui do Unique. Parabéns, casal. Obrigada. Dá um beijo que a noite é nossa. Nossa!